Shalom, amados irmãos, tudo bem com vocês? Como estão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Irmãos, eu tive um processo na minha vida há uns 3 anos atrás, aonde eu falei com o Senhor, eu me entreguei verdadeiramente no Senhor. Vocês já passaram por isso? Vocês já se entregaram de verdade assim nas mãos de Deus e confiar nele e falar, faz o que o Senhor achar que deve ser feito? Gente, eu estava passando um processo tão triste na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse passar de verdade. Eu me vi no vale da sombra da morte. Eu me vi sem esperança, eu me vi até sem fé, talvez, pouca fé. Então, eu lembro que o pastor ele estava pregando sobre a gente permanecer na palavra de Deus, né? A gente ser fiel ali à palavra de Deus, perseverar e avançar. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo a palavra, mas basta uma aflição na nossa vida que nós não avançamos mais, nós paramos ali. E foi o que aconteceu comigo. Eu peguei firme na palavra que o pastor estava pregando naquele tempo, que era permanecer e avançar, permanecer na palavra. Eu permaneci na palavra, mas eu parei de avançar, porque eu vivi o vale da sombra da morte, mas eu sabia que eu tinha um Deus, mesmo que naquela hora eu não estava ouvindo ele, mesmo que naquela hora eu não tinha forças nem para orar. Quanto eu me peguei de uma maneira, irmãos, que eu falei com o Pai assim: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Me segura na tua vontade, Senhor, porque se eu fizer a minha vontade, não vai prestar. Gente, eu estava cheia de revolta. Eu estava amarga, revoltada com uma coisa que chegou até a mim. Eu estava amarga mesmo, sabe? Amargurada. Eu estava triste. Eu não queria mais nada, porque para mim ali era o fim de algo que eu lutei tanto na minha vida para conseguir. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, a minha vontade agora é mal. Então me segura na tua vontade, porque se eu fizer a minha vontade, Senhor, eu vou destruir tudo. O resto que ainda tem, eu vou destruir. Porque a minha vontade agora é mal, então o Senhor me segura. E aí o Senhor trouxe para mim, que era para mim fazer um jejum de 3 dias. Irmãos, eu fiquei trancada no quarto durante 3 dias, a pão e água. E eu fiquei muitas vezes chorando, poucas vezes orando. E uma coisa que eu escrevi muito foi carta para Deus. Eu escrevi bastante cartas naquele tempo, naquele intervalo ali que eu estava ali de jejum. E eu orei pouco, sabe? E eu fiquei ali assim, sabe? Quando eu me senti como se eu tivesse fazendo algo que eu não queria, mas que era necessário. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu vou me trancar nesse quarto, porque eu sei que se eu não fizer isso que o Senhor está me falando para fazer, se eu não fizer, vai dar morte, vai morrer meu casamento, vai morrer a esperança nos meus filhos, vai morrer, sabe, a bondade que ainda há no meu coração. E eu fui sincera com o Senhor. Nós temos que ser sincera com o Pai. Eu não fiquei chorando com o Senhor, me fazendo de coitadinha, de vítima, não. O Senhor sabia. O Senhor sabia que eu estava passando por isso, né? O Senhor sabia a minha condição e o meu lugar naquela história, naquele momento. Então eu falei com ele o que estava no meu coração. Eu falei, Senhor, a minha vontade agora é de sair e fazer. Eu nunca fui rebelde, gente. Eu nunca fiz nada assim. Eu não tive adolescência, né? Eu casei com 16 anos e eu namorei com meu marido. Eu comecei a namorar com meu marido com 15 anos. E com 9 meses eu fui morar com ele. E aí já engravidei, tive nosso filho. Eu tive nosso filho com 16 anos. E nós casamos na igreja, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, se fosse para mim sair, fazer coisas erradas e rebeldia, eu ia quebrar a cara, porque eu não sei viver essa vida no mundo, jogada lá para fora, porque eu nunca vivi. E também nunca tive vontade, e eu acredito fielmente que eu não nasci para isso. Porém, irmãos, a revolta era muita. A revolta era muita. O pastor vinha aqui em casa, fazia culto aqui em casa, eu ficava assim. E ele cantando, e eu assim. O máximo que eu fazia era assim, irmãos, era bater uma palma, sabe? Mas eu conversava muito com Deus. Toda vez que vinha aquele choro,
aquela revolta, aquela tristeza, eu falava: Senhor, me segura na tua vontade. E aí foi assim, irmãos, eu fui confiando no Senhor e pedindo Ele: faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade, Senhor. E aí o Senhor, ele foi trazendo, sabe, a paz. Ele foi trazendo a paz para mim, porque naquele momento eu não tinha perdido o amor pela minha família, eu não tinha perdido o amor pelo meu marido, eu não tinha perdido a minha fé, eu não tinha perdido o amor por Deus que eu tenho, eu tinha perdido a paz. Por um momento, a minha paz foi embora. Porém, eu me agarrei no Senhor. Eu falei: Senhor, tudo que os meus pensamentos estão trazendo agora, pode ser até pensamento do inimigo, mas eu creio que era a minha vontade, irmãos, porque nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade, não é verdade? Então eu creio que era mais vontade minha mesmo, uma vontade de vingança. Então eu creio que o Senhor ele veio trabalhar em mim. Eu virei a câmera aqui, gente, porque esquentou aqui dentro do carro. Lá fora tá frio, sabe? Mas aqui tá bem quente. Pois então, irmãos, eu me agarrei, sabe? Naquela esperança que eu tinha no Senhor, que eu sabia que o Senhor estava ali comigo, que Ele não tinha me abandonado, que Ele estava vendo todos os meus sofrimentos, e eu confiei no Senhor. E eu me entreguei verdadeiramente. Vocês já fizeram isso também? De virar para o Senhor e falar: ah, papai, se o senhor não for agora aqui na minha causa, esse trem aqui não vai prestar, não. Eu vou fazer a minha vontade, como diz o meu pastor. Eu vou pisar no tomate e não vai ter mais volta. Pois eu tive essa coragem, irmãos, porque eu precisava, era necessário que eu tivesse essa coragem, que eu fosse honesta com o Senhor, com os meus sentimentos, sabe? Para que houvesse a cura, para que houvesse a cura ali no meu coração, para que eu liberasse o perdão, para que acabasse aquela amargura que veio no meu coração. Porque eu vou falar para vocês a verdade, a pior coisa que existe na nossa vida é a gente ser amarga, sabe? A amargura, ela vem, ela endurece o nosso coração de uma maneira que eu não sei nem explicar. Porque o meu coração, ele esteve assim. O meu coração, ele esteve tão endurecido a ponto de eu não conseguir mais jejuar, a ponto de eu não conseguir mais orar, a ponto de eu nem ligar, muitas vezes eu nem ligar mais, sabe? A única coisa que eu fazia era ouvir os louvores, porque louvado seja Deus, graças a meu bom Deus, eu não retrocedi. Falei com Deus, falei: Senhor, o Senhor fez a obra, aonde há transformação, né? A gente não volta mais para trás, não. Hoje com o pouco que eu sei, o pouco que Deus me mostrou, como Ele é tremendo em minha vida, hoje eu tenho tanto arrependimento de não ter conhecido o Senhor antes, porque eu já conhecia o Pai, mas não assim, sabe? Eu conhecia o Deus Todo-Poderoso, que eu precisava honrar, que eu precisava respeitar, que eu precisava temer, e que Ele fazia as coisas boas para a gente, né? Assim era a minha visão de Deus, e eu sempre orava assim: Deus me ouve. Deus ouve a minha oração. Por favor, essa era a minha oração. Já hoje a minha oração não é essa mais. A minha oração é: Senhor, fala comigo. Ô, papai, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, papai, me revela aquilo que o Senhor tem para mim neste tempo. E aí o Senhor, hoje eu aprendi muito. Eu sei que eu tenho que aprender muito mais ainda. Pois então, irmãos, eu queria apenas deixar essa palavra aí para vocês, uma palavra de ânimo, de força, de sejam verdadeiros com o Senhor. Entrega realmente aquilo que estiver no teu coração, sabe? Seja verdadeiro, se rasgue na presença dele, porque o Senhor, ele vai te colocar no lugar certo. Ele vai te posicionar aonde você precisa ser posicionado para que todas as coisas boas aconteçam em tua vida. Então não tenha vergonha de Deus. Deus, ele é soberano, ele é tremendo, ele é fiel. Ele é o Deus de todas as coisas, mas é o nosso papai. É o nosso papai amoroso, o nosso papai que nos ama. É o nosso papai que entregou seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna.
Então, irmãos, não tenham medo do Senhor, tenham temor, mas não medo. Não se envergonhe na presença dEle. Vá suja mesmo, vá com os pensamentos maus, como eu fui, mas eu preciso do Senhor, porque eu quero o céu. Eu quero estar na tua glória com o Senhor um dia. Então que o Senhor venha e resplandeça a tua face sobre a vida de cada um de vocês. E sejam sinceros, sejam honestos com o Senhor. Se você estiver feliz, dê glória a Deus. E abra teu coração para o Pai. Mas se você estiver amarga como eu estava, se você estiver cansada como eu estava, se você estiver com o coração endurecido como eu estava, conta para Ele. Conta para o Senhor que o Senhor Ele vai te libertar. O Senhor Ele vai te ajudar a te posicionar no lugar seu, lugar de honra. Porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tenham isso em mente, se entregue verdadeiramente para o Senhor neste dia. E você vai ver a transformação que Ele vai fazer na tua vida. Porque o Senhor te ama de uma tal maneira que você não tem como medir este amor. Nem eu tenho como medir este amor. Mas Ele nos ama e Ele nos mostra. Porque Deus Ele é fiel. Então se entrega teu caminho ao Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e que te encoraja hoje ser honesto consigo mesmo e honesto com o Senhor. Entrega toda a tua tristeza na mão dele, entrega toda a sua revolta, entrega todo o teu pecado nas mãos do Senhor hoje. Troque o fardo com o Senhor hoje e você vai ver a glória de Deus em tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Irmãos, também abençoe a minha vida também. Eu peço a vocês que deixem aqui um like, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!